A televisão ao vivo costuma ser cheia de regras, ensaios e planejamento. Mas basta um pequeno erro, uma distração ou um acontecimento inesperado para tudo sair do controle. Quando isso acontece diante de milhões de pessoas, não existe botão de voltar. De gafes constrangedoras a momentos tão absurdos que parecem roteiro de comédia, algumas transmissões acabaram revelando situações que ninguém imaginava que seriam vistas pelo público. Será exatamente isso que você irá assistir hoje. Jedediah Abila participava de uma conversa ao vivo ao lado de Ainsley Earhardt, quando o assunto tomou um rumo curioso. Tudo começou após comentários de telespectadores que acreditavam que as apresentadoras usavam saias extremamente curtas na televisão. Para explicar o que realmente acontecia, Jedediah resolveu sair da cadeira e fazer uma demonstração ali mesmo. Ela mostrou que a saia, que chegava perto dos joelhos quando estava em pé, mudava bastante de aparência ao sentar e cruzar as pernas. Segundo ela, muita gente criava uma impressão errada por causa da posição em que as apresentadoras apareciam durante os programas. Look at the length of this skirt. We sit down and you cross your legs and this happens. So I think people are under a different, impression of what they actually look like. And sometimes it's just... Enquanto Ainsley acompanhava a demonstração, o estúdio entrou em um daqueles momentos espontâneos que dificilmente aparecem nos roteiros. Antônio Maurício Pinheiro participava de uma festa em Senador Pompeu quando resolveu fazer algo que parecia digno de um show de rock. Animado com o público gritando seu nome, o prefeito subiu ao palco e tentou se jogar nos braços da multidão. Mas, na hora decisiva, ninguém conseguiu segurá-lo. Em questão de segundos, ele foi direto para o chão diante de todos os presentes. O episódio rapidamente virou notícia e acabou chegando aos telejornais. Durante a apresentação da matéria, uma apresentadora tentou manter a postura profissional enquanto as imagens da queda apareciam, mas não conseguiu. Esperamos que esteja tudo bem com o prefeito. Tem intervalo, por favor, para me ajudar? Daqui a pouco aqui no live, outras notícias. O resultado foi um daqueles momentos raros da televisão. De um lado, um prefeito que calculou mal o mergulho na plateia. Do outro, uma apresentadora travando uma luta perdida contra a própria risada. E quem assistia acabou ganhando duas histórias cômicas pelo preço de uma. Claire Wenham participava de uma entrevista ao vivo para a BBC News sobre lockdowns e saúde pública quando algo inesperado surgiu. Enquanto respondia às perguntas do repórter de casa, sua filha pequena apareceu discretamente na imagem, como se tivesse encontrado uma passagem secreta para a transmissão. A especialista tentou resolver a situação rapidamente. Pegou a menina no colo, colocou-a no chão e voltou ao assunto sério. Só que a pequena Scarlett tinha outros planos. Pouco depois, ela começou a brincar atrás da mãe e chamou atenção ao mexer em um quadro que aparecia no cenário. O repórter percebeu a movimentação e entrou na brincadeira. What's your daughter called? She's called Scarlett. Scarlett, I think it looks better on the lower shelf. A entrevista seguiu por alguns segundos, mas a criança decidiu participar oficialmente da conversa. Scarlett interrompeu o bate-papo e começou a falar enquanto a mãe tentava, sem muito sucesso, retomar o controle da situação. Nesse momento, a formalidade desapareceu. O assunto era sério, mas quem roubou a atenção foi a pequena participante, que transformou uma entrevista sobre pandemia em um dos momentos mais divertidos e espontâneos da televisão. O meteorologista apresentava a previsão do tempo normalmente quando algo estranho começou a acontecer no estúdio. Para quem assistia em casa, parecia que ele estava reagindo a um fantasma invisível. O motivo era simples e genial ao mesmo tempo. Um colega apareceu ao lado dele usando uma roupa inteira de chroma key, exatamente da mesma cor usada no fundo da previsão. Na tela principal, o visitante praticamente desaparecia. Só alguns movimentos denunciavam que havia alguém ali. A brincadeira ficou ainda melhor quando o apresentador, já sem conseguir segurar o riso, pegou a mão do intruso e colocou sobre o próprio rosto. Por alguns segundos, parte da sua face também sumiu da transmissão, criando um efeito tão estranho quanto engraçado. You gotta see, so I'll put this over my face so you can see someone who's actually here. Okay, so anyway. Enquanto isso, uma janela menor mostrava os bastidores da pegadinha. Nela, era possível entender o truque. O homem estava realmente ao lado do apresentador, vestido dos pés à cabeça de verde. Mesmo depois disso, o visitante invisível continuou circulando atrás dele. O meteorologista tentou seguir falando sobre chuva, temperaturas e ventos, mas cada nova aparição fazia a situação sair ainda mais do controle.
Cristina Ranzolin apresentava o Jornal do Almoço e conversava com uma repórter sobre segurança pública no Rio Grande do Sul. O assunto era sério. Números, promessas do governo e a expectativa sobre o pagamento dos servidores públicos ocupavam a pauta daquele momento. Tudo seguia normalmente até que um pequeno acidente resolveu participar da transmissão. Enquanto falava e segurava um tablet, Cristina fez um movimento errado e o aparelho escapou de suas mãos. Em um instante, o equipamento foi parar no chão. Importante porque tá difícil. O governador prometeu até o final do ano pagar todo mundo em dia. Será que vai conseguir? Vamos aguardar. Opa! Derrubei meu tablet aqui, gente. Mas vou seguir falando pra vocês porque... Mas a jornalista não se atrapalhou. Assim que percebeu o que havia acontecido, comentou a queda do tablet com naturalidade e continuou apresentando o programa como se nada pudesse tirá-la do rumo. A situação durou poucos segundos, mas chamou atenção justamente pela tranquilidade dela. Qualquer pessoa provavelmente pararia para conferir se a tela tinha sobrevivido ao impacto. Cristina, porém, seguiu firme na missão de terminar o jornal. Mika Brzezinski participava normalmente do programa Morning Joe, ao lado de dois colegas, quando uma notícia curiosa entrou na pauta. O assunto era a evacuação de uma convenção de furries após um incidente envolvendo um forte cheiro de cloro, que deixou várias pessoas passando mal. Enquanto a reportagem explicava o caso, imagens dos participantes apareciam na tela. Os furries são pessoas que gostam de personagens animais humanizados e em alguns eventos usam fantasias completas para representá-los. Foi nesse momento que o clima da bancada mudou. Mika pareceu descobrir ali mesmo do que se tratava a convenção. A reação veio na hora. Ela levou a mão ao rosto e começou a rir. Um dos apresentadores tentou esconder a própria reação virando o rosto e cobrindo a boca com a mão. O outro ainda lutou para manter a postura profissional. A batalha, porém, já estava perdida. Sem conseguir se controlar, Mika abandonou a bancada e saiu do estúdio para recuperar o fôlego. Os colegas seguiram o programa brincando com o desaparecimento repentino da apresentadora. Along with convention attendees into the cold night, many still dressed in their furry costumes. Hotel Where are you going? Contaminated. Hey! Guests came back inside at 4 a.m. Police still Come back. The matter as a criminal investigation. O que começou como uma notícia comum acabou virando um momento de puro improviso. Em poucos minutos, a história da convenção ficou em segundo plano, porque a fuga de Mika acabou roubando toda a atenção. Ethan Forrest apresentava uma notícia sobre um furto em Lancaster, na Pensilvânia, quando recebeu uma informação curiosa ao vivo. A polícia havia divulgado o retrato falado do suspeito e o jornalista pediu para a produção colocar a imagem na tela. Assim que o desenho apareceu, Ethan travou por um instante. O retrato parecia ter saído de um caderno escolar. Durante alguns segundos, o apresentador parecia tentar descobrir se aquilo era uma brincadeira da equipe, mas não era. Aquele desenho realmente fazia parte da investigação conduzida pela polícia de Lancaster. Ethan continuou a reportagem tentando manter a seriedade, embora a situação arrancasse algumas risadas no estúdio. Do you have his description? Can we take that? Let's take his description. Okay. This is the guy they wanted people in Pennsylvania to be out on the lookout for. O mais surpreendente veio depois. Ao lado do retrato falado, apareceu a foto de um fucking Nguyen, de 44 anos, e foi aí que o desenho ganhou uma nova fama. Apesar da aparência simples, a semelhança era grande o bastante para ajudar os investigadores. Segundo a polícia, a testemunha reconheceu o suspeito quando viu sua fotografia. A combinação entre o desenho, a descrição física e o trabalho dos investigadores levou à identificação do homem, que acabou preso. Poucas vezes um retrato tão simples conseguiu cumprir tão bem sua missão. Leilani Neubart apresentava uma notícia sobre a Operação Lava Jato quando algo resolveu disputar espaço com o noticiário. Enquanto comentava a soltura de presos ligados às investigações no Rio de Janeiro, um som inesperado surgiu no estúdio. Era o celular da própria jornalista. O aparelho começou a tocar bem no meio da apresentação. Leilani percebeu na mesma hora e interrompeu rapidamente a fala para pedir desculpas ao público. Em seguida, tentou encontrar o telefone e desligá-lo o mais rápido possível. A missão parecia simples, mas o aparelho resolveu dificultar as coisas. 15 presos da Lava Jato. Desculpa. Mesmo diante da situação, Leilani manteve a calma. Ela conseguiu controlar o aparelho e seguiu com a notícia sem perder o ritmo. O assunto continuou sério, mas aquele visitante eletrônico já tinha deixado sua marca.
Noah Ritter. Um garoto de apenas 5 anos de Pottstown, na Pensilvânia, passeava pela feira do condado de Wayne, em Honesdale, ao lado do avô Jack Borowski, quando foi abordado por uma repórter. A ideia era fazer algumas perguntas rápidas sobre um brinquedo do parque, só que Noah tinha outros planos. Assim que recebeu a atenção da câmera, ele praticamente assumiu a entrevista. Animado, contou sobre o brinquedo em que havia acabado de andar, falou sobre ficar tonto nas voltas e repetiu várias vezes que aquela era sua primeira aparição na televisão ao vivo. What did you think about the ride? It was great. And apparently, I've never been on live television before. Enquanto a repórter tentava conduzir a entrevista, Noah seguia em seu próprio roteiro, misturando histórias sobre o parque, o controle remoto do avô, programas de televisão e até uma descida em um escorregador que o deixou morrendo de medo. Em certo momento, parecia que a jornalista já não comandava mais nada. O pequeno entrevistado havia tomado conta da situação. A participação virou sucesso na internet. E Noah, ao assistir a gravação depois, teve uma conclusão bem simples. Ele acreditava que já era uma celebridade. A jornalista da Globo estava em cima de uma mesa durante uma explicação sobre um experimento físico. A demonstração exigia que ela ficasse em uma posição diferente para mostrar ao público como tudo funcionava. A apresentação seguia normalmente. O assunto estava sendo explicado com tranquilidade e parecia que nada sairia do roteiro. Foi então que chegou a hora de descer. Ao tentar voltar para o chão, a jornalista perdeu o equilíbrio e caiu de 4. O susto foi grande. A queda foi tão rápida que parecia surgir do nada, como aquelas pegadinhas que aparecem quando ninguém espera. Como que funciona isso aqui, que é pura física, o professor? Um acidente, um pequeno acidente. Mas a reação dela foi ainda mais surpreendente. Após o tombo, a jornalista se levantou rapidamente, deu uma risada sem graça e transformou o acidente em parte da apresentação. Em vez de interromper a explicação, seguiu falando sobre o tema como se estivesse determinada a vencer a gravidade ao vivo. O momento arrancou risadas justamente porque mostrou algo raro na televisão, uma profissional levando um tombo inesperado e conseguindo continuar o trabalho sem perder o bom humor. O repórter estava em uma quadra de uma escola em Olathe, no Kansas, preparando uma matéria sobre um treinador que havia acertado um impressionante arremesso de meia quadra usando uma venda nos olhos. A ideia era apenas mostrar o local e encerrar a reportagem de forma descontraída. Mas algo totalmente inesperado aconteceu. Enquanto a equipe organizava as últimas imagens, o jornalista resolveu pegar uma bola e tentar a sorte. Sem olhar para a cesta, de costas e a uma grande distância, ele lançou a bola apenas por diversão. Foi então que vozes da produção começaram a surgir ao fundo. A equipe avisava que a bola tinha entrado. No início, ele achou que estavam brincando. Afinal, a chance de acertar um arremesso daqueles parecia mínima. Quando percebeu que era verdade, ficou completamente sem reação. A cada confirmação da equipe, sua surpresa aumentava. Que deveria ser apenas uma reportagem sobre um lance improvável, acabou ganhando um rumo completamente diferente. Steve Harvey estava diante de milhões de telespectadores durante a final do Miss Universo 2015 em Las Vegas. O momento mais esperado da noite havia chegado, as finalistas aguardavam o resultado enquanto a tensão aumentava no palco. Então veio o anúncio. Steve declarou Ariadna Gutierrez, representante da Colômbia, como a nova Miss Universo. A modelo comemorou, recebeu a coroa e começou a viver o que parecia ser o maior momento de sua carreira. Mas algo estranho pairava sobre o palco. Depois, o apresentador retornou visivelmente constrangido. Com o cartão do resultado nas mãos, explicou que havia cometido um erro. A verdadeira vencedora era Pia Alonso Wutzbach, representante das Filipinas. A coroa precisou ser retirada de Ariadna e entregue à candidata filipina diante das câmeras do mundo inteiro. A gafe tomou conta das redes sociais e virou assunto em vários países. Mais tarde, Steve Harvey pediu desculpas publicamente às duas participantes e aos espectadores, afirmando que tudo aconteceu por engano. O concurso terminou com uma vencedora oficial, mas a lembrança daquela noite ficou marcada por um dos erros mais famosos já vistos em uma transmissão ao vivo. Então é isso por hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Um beijão e até amanhã!